confesso que eu prefiro muito mais dar minha aulinha do que cuidar de prova. Então e ainda mais essa aula, uma aula que é super interessante, porque eu acho que é a partir dessa aula que a gente já vai ter as ferramentas matemáticas mínimas necessárias para entender pelo menos a parte da utilização de energia elétrica, né? Como é que o motor acaba usando a energia elétrica gerada lá na outra extremidade. Então olha só, o que nós sabemos sobre eletromagnetismo? A gente sabe até agora que corrente elétrica gera campo magnético. Nós temos até uma noção de como é que é esse campo magnético gerado por corrente elétrica. Se for um fio reto, eu sei que o campo magnético são linhas circulares. Quanto mais próximo do fio, mais intenso é o campo. E a gente usa a regra da mão direita, parabéns, com o dedão no sentido da corrente, para indicar para onde essas linhas de campo circulares apontam. Espira, eu sei que no centro da espira o campo magnético é mais intenso. A espira é feita de um fio reto que foi enrolado, então esses anéis que formam as linhas de campo continuam existindo. E esses anéis se encontram no centro, né? Os anéis de cada seção do fio se encontram no centro, por isso que no centro o campo magnético é mais intenso. Tira o π, o μ0 é a permeabilidade magnética do meio, 4 π vezes 10 dá menos 7 Tesla metro por ampere. Se for um solenoide, que é um monte de espira, aqui N é o número de espiras, L é o comprimento do solenoide. No núcleo do solenoide, no meio do solenoide, que o campo magnético é mais intenso, essa é a fórmula para calcular o campo magnético lá no interior do solenoide, que é praticamente igual nos polos. Mas então pensem comigo, se corrente elétrica gera campo magnético, eu tenho que entender o seguinte: se eu já tenho um campo magnético permanente, tenho lá um campo magnético permanente, esse campo magnético que ele ainda inclusive é chamado de uniforme, porque as suas linhas são paralelas, igualmente espaçadas, indicando que o valor do campo magnético em qualquer ponto é o mesmo, em qualquer lugar. Show de bola. Pense comigo, se eu pego uma partícula carregada, porque corrente elétrica é movimento, parabéns garoto, corrente elétrica gera campo magnético. E o que é corrente elétrica? É partícula carregada se movimentando. Ou seja, cargas elétricas em movimento geram no seu entorno campo magnético. Quer dizer que se eu pegar uma partículazinha e arremessar ela no interior desse campo magnético, é possível que o campo magnético gerado por ela, devido ao seu movimento, interaja com o campo magnético já existente. E é daí que vai nascer a força eletromagnética. Força eletromagnética porque a interação magnética tem campo magnético, mas tem carga elétrica gerando o próprio campo magnético, né? Certo? Se eu arremessar uma bolinha de metal bem no meio dos polos, ele vai se atrair com uma intensidade para qual dos dois? Olha que interessante, cara. Bonita a tua pergunta. Então, olha só, antes de mais nada, vamos desligar o campo gravitacional, vamos desligar o campo magnético da própria Terra. A única coisa que existe no universo nesse momento é esse ímã e esta carguinha, positivo. O resto do universo desapareceu. Nessa situação, se eu solto a bolinha ali, não acontece nada. E nem que eu soltasse aqui. É uma bolinha de plástico carregada positivamente. Uma bolinha de plástico carregada positivamente. Se fosse uma bolinha de aço, no meio ela não ia ser atraída nem mais para um lado nem para o outro. Agora, se ela estivesse mais para o norte ou mais para o sul, ela grudaria, ou no norte ou no sul. Então, cuidado, é um material ferromagnético que está carregado positivamente, para deixar bem clara a diferença entre carga elétrica e campo magnético. Beleza? Outra coisa interessante, se eu arremesso essa carga, seja ela positiva ou negativa, na direção do campo ou contrariamente ao campo, também não acontece nada, a bolinha continua em MRU. MRU é porque a força resultante é zero, primeira lei de Newton, certo? Então tu vê que interessante, então por enquanto não interagiu, mesmo quando ela se movimentou, o campo magnético gerado por ela, quando ela estava se movimentando paralelamente ao campo, não interagia com o campo magnético pré-existente. E ela andava em... Então eles podem perguntar isso, tá? Qual é a trajetória de uma partícula carregada, imersa em campo magnético, se sua velocidade é paralela ao campo? Tu tem que saber que é zero, a força é zero, então a trajetória vai ser 1 MRU. Mas quando os sujeitos arremessaram a bolinha dentro do campo magnético, no laboratório obviamente, de tal forma que a sua velocidade era perpendicular ao campo, tipo assim, aí foi bonito de ver. Deixa eu ver o que aconteceu com essa bolinha, peraí.
Deixa eu desenhar assim para vocês verem melhor. Ó. Eu vou desenhar assim, ó, o Polo Norte está aí com vocês, o Polo Sul está lá atrás da parede, beleza? Então essas linhas de campo que estavam assim, agora estão assim, ó. Tá bem claro? Como é que eu vou representar nessa segunda vista aqui? O pontinho é a flechinha vindo pra gente, né? É a bundinha que nós vamos estar vendo, né? Olha lá a flechinha, ó. Beleza? Então aqui está o nosso campo magnético, uniforme. E lá veio a bolinha. Deixa eu ver como é que eu vou representar essa bolinha agora. Esse aqui é um campo magnético visto assim. A bolinha, então, para quem olhasse daqui, ela está vindo de baixo também. Ela está vindo aqui a bolinha. Tranquilo para vocês? Olha só essa nova regra. Regra da mão direita modificada. Essa regra é muito importante, cara. No vestibular aí vai cair uma questão da UFSC que é sobre essa regra. Sem dúvida, é isso aí. Arminha clássica, qualquer criança, mesmo as meninas já brincaram disso. E aí aqui, ó, a nossa arminha de hoje ela vai ter um gatilho aqui, tá vendo? É isso aí, os dedos sempre ficam assim. Só pode mexer nesse dedo, de acordo com a minha regra da mão direita. Beleza? Esses outros ficam paradinhos, esse pode mexer. O que é isso aqui? O dedo do meio. É, o dedo do meio. Foda-se, é didático, meu pai. Esse foda-se, tu lembra da história onde é que veio essa brincadeira, né? Parece que tem uma guerra lá, não sei exatamente qual é a guerra, que os franceses estavam brigando com o resto da galera, e para diferenciar quem era inimigo e quem não era, quando um exército inimigo pegava o francês, eles arrancavam o dedo do meio. Para deixar claro, ó, esse aqui foi pego com um dos inimigos, que alguns caras, né, viravam casaco no meio da guerra por algum motivo, então eles iam marcando. E aí, quando eles viam o exército inimigo para provocar os caras, eles ainda tinham o dedo do meio, os caras que tinham o dedo do meio, mostravam o dedo do meio, vem pegar. E aí isso aqui virou, transformou, né, foda-se aí, né, que os americanos, né, disseminaram pelo mundo. Hoje, qualquer lugar do mundo que faz isso, o cara tá entendendo, né, o que tá acontecendo. Mas aqui pra gente é F, de foda-se, né, ou de fuck é o F. F aqui pra gente, o que é F? O que é F? Será a nossa situação? Força. É a força, aqui é a força. Beleza? Certo? O que é isso aqui quando tu faz assim na rua? O que é isso? Carona. Tu quer uma carona. E quando tu vai pegar carona, é porque tu quer ter a velocidade do cara, não é isso? O cara está indo para lá, eu quero carona porque eu quero ter a tua velocidade. Então o dedão vai ser o quê? Aqui nós temos três vetores. A força, a velocidade, sobrou um vetor. Campo magnético. Quem é o dedo do campo magnético? O indicador. Tá beleza? Cara, assim, ó, existem infinitas maneiras de aplicar a regra da mão direita. O que importa, na verdade, é a ordem que os dedos, girando no mesmo sentido, estão. Então, para a gente ficou velocidade, campo magnético, força. Podia ser velocidade, campo magnético, força. Velocidade, campo magnético, força. Não importa. A regra vai dar sempre o mesmo resultado. Estou te falando isso porque tu vai ler no livro, já vai ser diferente a regra. Tá beleza? E quando me falaram essa brincadeirinha, que foi o aluno que me contou essa brincadeirinha, eu achei tão bacana, né, pro cara, porra, aí ele já tá sabendo. Aí aquilo ali me marcou e eu assim, putz, eu tenho que usar isso com a galera, entendeu? E eu vejo que funciona bastante. Às vezes o aluno vai ler e acha mais gostosa a outra regra, usa, não tem problema, beleza? A minha regra vai ser essa. Então pronto, me digam, para onde é que a força vai atuar nessa partícula positiva? Isso aí, mais alguém? Vamos lá, pensaram todos? A força causa muito. Ó, velocidade, campo magnético da linha, certo? Olha lá o dedo do meio, para onde é que está apontando? Certo? Está apontando para a esquerda, beleza? Esse objeto está subindo, mas vai ser empurrado para a esquerda. Quando ele foi empurrado para a esquerda, ele faz uma curva para a esquerda. E ó, a velocidade mudou. Agora ele quer ir para lá, mas está sendo empurrado para cá. Ele quer ir para lá, mas está sendo empurrado para cá. O que vai acontecer, cara, é que ele vai descrever uma trajetória perfeitamente circular. E vai ficar preso, ele girando. Até eu desligar o campo magnético. Certo? Então é isso aí. A partícula positiva agora tem velocidade aqui. A partícula positiva agora tem velocidade aqui. Tá? Observe que a velocidade é sempre tangencial. Como no MCU. Movimento circular uniforme. Então tu vê, quando a velocidade era paralela ao campo magnético, era MRU. Quando a velocidade é perpendicular ao campo magnético, certo? Campo magnético, velocidade. Quando elas são perpendiculares, MCU.
Então, duas coisas importantes de lembrar aí sobre força eletromagnética. Quando meu professor me contou que se a velocidade era oblíqua, a partícula saía girando numa hélice, num movimento helicoidal, assim, ó, girando, indo para frente, e simplesmente jogou isso no ar, assim, meu Deus, aquilo ficou duro para mim, sabe? Pô, foi difícil digerir aquilo. Estou mais uma vez fazendo as linhas de campo, polo norte, polo sul, então é campo magnético, não estou desenhando ímã dessa vez. Aqui está a nossa partícula. Dizia o cara então que nessa situação a partícula girava assim, ó. Movimento helicoidal. Eu, puta, que merda. Que merda é essa? Natureza é bizarra mesmo. Pensei comigo. Mas depois vi que não. Depois eu vi que era óbvio. Se ele me contou que quando a velocidade é paralela, o movimento é MRU. Se ele me contou que quando a velocidade é perpendicular, o movimento é circular, eu já tinha que concluir automaticamente que se for oblíquo, o movimento é helicoidal. Ele não me explicou, mas em casa talvez seja isso, né? A ruindade do professor faz o cara ficar bom. Eu tenho essa teoria, hein? Às vezes eu fico pensando com meus botões, meus melhores professores foram os piores. Os caras que eu tive que estudar sozinho. Porque aí, né, o cara é uma merda, o cara não explica, então eu vou ter que estudar sozinho. Aí a marcha acontecia. Talvez, não tenho certeza. Agora olha só que bacana, vê se tu entende o que eu estou te dizendo. Isso aqui é a velocidade. Eu posso decompor essa velocidade em Vx. Se a velocidade fosse Vx, qual seria o movimento? Se a velocidade fosse só Vy? E se tiver um pouco dos dois? Né? Porra, como é óbvio, né, cara? Né? Então, como é lógico. Então, pô, se o cara entende que a força eletromagnética não vai existir quando a velocidade é paralela, ele entendendo um pouquinho de dinâmica, ele sabe que ele é MRU. Se ele lembra da regra da mão direita e percebe que a velocidade vai ser sempre perpendicular à força, certo? Então, nessas situações, vai ser sempre o MCU, quando a velocidade é perpendicular ao campo. Se eu misturo, se eu boto numa situação onde a velocidade é oblíqua, tem um componente paralelo e um componente perpendicular, vai ter um pouco de MCU e um pouco de MRU, que dá o movimento helicoidal. Nada demais até agora. Por enquanto eu só te ensinei a trajetória de uma partícula carregada passeando em campo magnético. Mas se está rolando uma força, é porque dá para calcular essa força eletromagnética. E é essa a ideia principal das duas aulinhas de hoje. A primeira aula seria para te apresentar a força eletromagnética que eu vou fazer agora. Olha que interessante. Fala aí o que teu coração diz. As grandezas envolvidas: campo magnético, velocidade, força. A força, aliás, deixa eu fazer um vetor força ali. De repente, será que tem uma força sozinha aqui, minha cor predileta? Eu vou fazer aqui o vetor força. Então, essa aqui é a força eletromagnética. Observem que a força está sempre apontando para o centro da trajetória. Observem, a força também é perpendicular à velocidade, então ao deslocamento, né? Quer dizer que uma força, quando é perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho sobre a partícula, certo? Ou seja, ela não está aumentando o valor da velocidade, ela só está deslocando a velocidade, né? Por isso que eu falo que a partícula vai ficar girando para sempre, porque e não vai aumentar a velocidade nem diminuir, ela vai ficar com a mesma velocidade inicial, só que rotacionando ali dentro. Porque sempre que uma força é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo, lembra? O trabalho é força, distância vezes cosseno. Então é uma... E aí o cara começa a entender também por que o maldito elétron fica girando lá, certo? E a força é perpendicular ao movimento dele, né? Por isso que não aumenta nem diminui de velocidade, fica preso no orbital dele numa trilha invisível, né? Uma região invisível lá, ele fica bem presinho. Claro que ele oscila, né? E às vezes emite fóton, recebe energia, libera energia, mas fica lá. Bacana, então me digam, o que vocês acham? Quanto maior for o campo magnético na região, maior ou menor a força? Intuitivo, né, cara? Se eu boto um ímã mais poderoso, a força que vai atuar, que vem dessa interação, é maior, diretamente proporcional. Quanto a carga, né? Não coloquei o valor da carga, né? Tem uma carga, do lado carregado com carga positiva, né? Quanto maior for o valor da carga da partícula, maior ou menor a força? Maior, intuitivo, quanto mais carregada. Se fosse neutro, não ia acontecer nada. E a velocidade, quanto maior a velocidade, maior ou menor a força? Maior,
porque quanto maior a velocidade, maior a corrente elétrica que a carga está representando. E corrente elétrica gera. Então, quanto maior a velocidade da carga, maior a corrente elétrica que ela representa. Então, maior o campo magnético que ela vai gerar em volta dela. E vai interagir com o campo já existente. Então, olha só, tudo diretamente proporcional. B vezes Q vezes V. Tem um nome isso aí? Na verdade, ó, no ensino superior, a gente vai dizer que Q vezes V é uma grandeza e o campo magnético é outra. A gente vai fazer um produto escalar dessas duas grandezas, produto vetorial, perdão, dessas duas grandezas. Só que dá uma olhada, galera. Vocês perceberam que dependendo do ângulo que esse faz com esse, mudava o valor da força? Tinha hora que era zero, tinha hora que a força era máxima. Falta ali o quê? Um seno e um cosseno. Se for cosseno, quando o ângulo for 90 graus, dá zero. Não, mas aqui não é, né? Quando era para ser zero é quando era assim. Quando era 0 grau. Quando era 0 grau, a força tinha que dar zero, porque continuava em NRU. Quando era 90 graus, a força era máxima, dava um MCU. Então, na verdade, eu preciso de um seno de alfa. Na verdade, cara, quando a gente for para a faculdade, a gente vai ver que esses senos e cossenos que aparecem nessas formas do trabalho e, por exemplo, agora da força eletromagnética, são chamados de produtos vetoriais e produtos escalares. O trabalho, força vezes distância vezes cosseno, a gente chama de produto escalar, porque o resultado é um escalar. Certo? Produto escalar da força pelo deslocamento. Ou seja, um operador vetorial novo que vai aparecer na tua vida. Tipo somar, subtrair, dividir, só que no mundo dos vetores tem outras duas operações mágicas que fazem cálculos de muitas situações de natureza. Produto vetorial e produto escalar. Esse aqui é um produto vetorial. Por que é um produto vetorial? Porque o resultado é um vetor. A forma do trabalho, o trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo, é um produto escalar, porque trabalho é energia, e energia é uma grandeza escalar. Cara, tu não imagina como tu já vai ter uma certa vantagem se tu lembrar na hora de ir para a faculdade de exatas que produto escalar é com cosseno e produto vetorial é com seno. Volta e meia tu tem que lembrar disso para resolver encrencar na faculdade. Esse é um detalhe. Produto escalar e produto vetorial serão coisas que serão introduzidas logo no início da faculdade. Certo? Só que tu saber que eles existem, teu cérebro já vai trabalhar com eles com um pouco mais de calma. Então olha só, galerinha. Quantas variáveis? 3. Bonita, né? 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas para mudar de valor. Eu tenho que te fornecer de bombejada. 4. Ou então tu vai ter que fazer sistema de equação. Se eu te fornecer menos que 4, além dessa equação tu vai ter que usar outra. Isola numa. São as piores situações que tem. Né? As melhores, as mais difíceis, são questões que o cara tem que usar 4, 5 fórmulas, imagina. E aí tal, aí calcula uma coisa, aí vai para outra tal. Às vezes o cara não dá o caminho das pedras. Questão, né? O cara vai lá e simplesmente pergunta o mínimo de dados e pergunta a resposta final, abertônica. O cara tem que pensar. Outras não, o cara vai lá e te conta uma história que te ajuda. Olha, tá vendo? Essa história que eu tô te contando é para tu fazer isso, fazer aquilo. Tem de tudo, é claro. E na federal? Na federal vai ter 5 questões, digamos assim, mais básicas. Dessas 5, 3 bem bobas, 2 médias. As outras 5 vão ter 3 de média mais para difícil já. 2 são bem foda, bem complicadas. Né? Mas é isso que tem que saber. Tem que saber que com a tua física básica, algumas estão garantidas com a tua física básica, se tu tiver noções básicas de física. Mas olha só, eu não vou perder meu tempo agora te pedindo para botar no minuzinho ali. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que a gente faz na tarefa, tranquilinho. A gente vai ter que exercitar na próxima aula para revisar essa história, que é uma coisa nova na nossa vida, então é importante lembrar, paralelo, 0, e portanto MRU, força 0, então é MRU perpendicular, MCU, portanto a força é centrípeta, porque se tem MCU tem força centrípeta, e se for oblíqua, helicoidal. Ah, eu não resisto, cara. A Terra não é um grande imã. A Terra, que está o planeta Terra, vamos botar o eixo de rotação, polo norte e polo sul. A gente sabe que um pouco alterado em relação ao eixo de rotação tem o campo magnético, né? E são invertidos o que é geográfica e o que é magnético, né? Então, se aqui é o polo norte geográfico, é porque aqui tem o polo sul. As linhas de campo penetram no sul, né? E emergem do norte. Quer dizer que aqui na superfície da Terra tem campo magnético. Só que nós somos iluminados pelo nosso querido
Ou seja, partículas altamente energéticas carregadas vêm do Sol, o vento solar. E atinge o campo magnético da Terra. Olha só, boa parte dessas partículas atinge o campo magnético, e ficam presas girando lá no campo, presas no campo magnético da Terra girando. Essa região então de partículas energéticas girando aqui, ó, é chamado de cinturão de Van Allen. Cinturão de Van Allen descoberto pelo físico norte-americano Van Allen, né? Acho que é Explorer, uma dessas sondas aí que foi colocada lá, orbitando a Terra, passava por regiões de partículas carregadas, botaram um detector de partícula carregada, viram realmente. Tem um monte de partícula carregada como o Van Allen preveu, cara. Isso aqui que é foda, né, cara? Tu entende um pouco de física básica e tu pensa, meu Deus, o Sol emite partículas, o professor me ensinou aquilo, então tem que ter partícula agora presa em volta da Terra, pô. Tem que ter um cinturão de partículas carregadas girando em volta da Terra. Ou meu professor tá viajando. E aí o cara vai lá, faz um investimento bilionário, lança um satélite com uma porrinha lá e a coisa fica orbitando a Terra, detecta e confirma que existem os cinturões de Van Allen que são fundamentais para proteger a Terra. Porque tu imagina, se já tem um monte de partícula carregada girando ali, se chegar mais partícula, colide com essas partículas carregadas e bloqueia, né? Não deixa entrar com tudo, né? Porque o Sol é uma bomba atômica, só uma super ultra bomba atômica explodindo na nossa cara. Ou seja, não é legal pegar essa radiação dela sem estar filtrada né? E vai. Então, na verdade, a magnetosfera terrestre nos protege da pancada que é a radiação emitida pelo Sol. O problema é aqui, né? Porque se a partícula vem por aqui, ó, aí ela já está, a partícula vinda do espaço sideral, por exemplo, né? Porque nem toda vem do Sol só, né? Existem outras estrelas por aí, né? E um raiozinho ou outro de luz vem embora lá da PQP, sei lá, uma explosão bizarra. E aí ela chega aqui, cara. Se ela chega aqui, ela vai em MRU, então ela vai descer, né? E vai atingir a atmosfera. E como a atmosfera na parte alta tem baixa pressão, energiza o gás brilha, que nem essa lâmpada. A aurora boreal ou aurora austral. Então tu vê a aurora boreal e a aurora austral nada mais é que o vento solar ou partículas energéticas vindo do espaço que atingem a parte alta da atmosfera porque não são desviadas pela magnetosfera devido à posição do campo magnético e aí causa aquela imagem magnífica que vale a pena ser vista aí, a aurora boreal ou aurora austral. Cinturões de Van Allen. Então tá aí, os cinturões de Van Allen, tudo a ver com força eletromagnética, com cargas elétricas em movimento, imersas em campos magnéticos. Dá para entender porque as auroras boreal e austral são mais próximas dos polos, certo? E dá para entender por que é tão importante a magnetosfera para a proteção da vida na Terra, porque senão a radiação solar seria muito nociva, né? O louco é saber que esse campo magnético, já que corrente elétrica gera... E corrente elétrica é movimento de cargas elétricas. E já aviso, todo o campo magnético do mundo é gerado por movimento de cargas elétricas. Mesmo esse campo permanente, mesmo esse ímã, mesmo este campo magnético é gerado por movimento de cargas elétricas. Só que essas cargas elétricas estão se movimentando dentro dos átomos. Aqui também, aqui também. E esses campos magnéticos todos estão, de certa forma, conectados e aqui fora é que, né, a gente dobrou esse ímã então para poder aproveitar esse campo magnético uniforme nessa região. Quer dizer que se a Terra é um grande ímã, porque dentro da Terra tem corrente, essa corrente elétrica que gera o campo magnético da Terra, quando uma cerâmica na Terra está cozinhando, por exemplo, na hora que ela vai resfriar, tem alguns metais às vezes na cerâmica, e esse metal é ferromagnético e ele se alia com o campo. Então, pegando uma cerâmica antiga que está grudada no chão e que endureceu no chão, tu consegue pegar qual é o campo magnético da Terra milhares de anos atrás. Então a gente tem historicamente a gente sabe como é que o campo magnético da Terra se comportou ao longo dos anos. E sabemos que ele já foi invertido do que ele é hoje. Ou seja, ele tem um ciclo. O seu campo magnético ele se fortalece, se anula durante um breve período, inverte e vai se fortalecendo de novo para o outro lado. E tu vê nesse período em que ele está nulo, a vida na Terra sofre um grande risco, né? Mas talvez nós sejamos frutos disso, porque sem essas radiações, as mutações não seriam favorecidas. Mutações que às vezes são boas, que às vezes são ruins, que a seleção natural filtra, né? E nós estamos aqui, então tu vê que loucura, né, cara? Nós estudando a natureza começamos a perceber que várias coisas que pareciam terríveis, extinções em massa que destruíram a vida na Terra, foram essenciais. Todas as extinções antes da gente foram essenciais para que nós pudéssemos vingar.
certo? Ia ser bem mais difícil competir com bichinhos chamados dinossauros, né? Imagina, ia ser bem mais complicado, Já vimos uns filminhos que nos mostra mais ou menos, né, uma ideia de como é que poderia acontecer isso. Mas olha só o que eu tenho para contar para vocês, é mais legal. Paralelo MRU, perpendicular MCU, helicoidal, claro, é só decompor o movimento. Para calcular a força eletro, eu preciso saber o campo, óbvio, a carga que está se deslocando e o ângulo. E aí, cara, se tu esquecer quando que é zero e quando não é, tu pega a fórmula e pensa, poxa, se o ângulo for zero, dá 1. Se o ângulo for zero, dá 0. O seno de zero é que é 1, animal. Se seno de zero dá 0, então, peraí. Seno de zero dá 0, acertei. Então quer dizer que quando é paralelo, é que MRU, força resultante, é 0. E a força é máxima quando é 90. Não é isso? Tranquilo? Agora, olha só, uma pergunta muito comum. Sabendo que o campo magnético é tal, que a massa da partícula é tal, que a sua carga é tal e a velocidade é tal, determine o raio da curva que a partícula faz. Aí eu taco a caneta no cabelo, é isso. Né? Então tu vê, o cara pede o raio da curva que a partícula faz. Galerinha, força centrípeta, a gente estudou. mv ao quadrado sobre r, certo? É massa vezes aceleração. Então o que é aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Isso na UFSC já veio assim, tá? A segunda lei de Newton e a força centrípeta separado para tu juntar. Mas às vezes já bota assim, tu vê. Quem é que está fazendo o papel de força centrípeta nesse caso? É a força Então, na verdade, a força eletromagnética faz o papel de força centrípeta. Eletromagnética. Força eletromagnética, B vezes Q vezes V. Quanto é que é o ângulo nesse caso que eu estou estudando, que é MCU? 90, seno de 90? 1. Igual M vezes Q vezes V. Como é que é força centrípeta? mv ao quadrado sobre R. Então tu vê, não é difícil. Se for o caso do MCU, tem que lembrar quem é que está fazendo o papel de MCU. No looping era o peso. No looping era o peso. Agora é a força eletromagnética, como é o caso de 90 graus, seno de 90 dá 1, some o seno. E acabou. Aí tu acha o raio, ou o que estiver faltando, né? O clássico é perguntar o raio. Mas ele pode te dar o raio e pedir a velocidade. Pode te dar o raio e a velocidade e pedir a massa. Ele pode fazer o que ele quiser. Aí então tu elimina aqui e aqui e isola o R, que é o clássico. Fica M vezes B sobre Q vezes B. Beleza? Essa fórmula geralmente ela não é fornecida pronta. Mas pode acontecer, tudo já aconteceu. Geralmente é fornecida a força centrípeta e a força eletromagnética. E é exigido do aluno que o aluno consiga perceber que nesse caso uma faz o papel da outra, iguala as duas e mata. Mas para o aluno que não tem essa habilidade, que não veio desenvolvendo essa habilidade ao longo do ano, porque realmente é uma coisa delicada isso, né? Eu lembro que quando eu fazia terceirão, poucos alunos tinham essa habilidade de conseguir montar suas formulazinhas para resolver o problema. A maioria pegava as fórmulas prontas das dicas do professor e saía aplicando. Por isso que às vezes é perigoso pegar a apostila e já ir olhando para a fórmula pronta e ir aplicando no exercício, entendeu? Só fazer isso é um treino que não é o suficiente. Mas lá vem o professor e fala, tem a piadinha. Quem gosta de comer quibe aí? Quem gosta de comer quibe? Eu gosto de quibe. Aí o cara fala, Habib me vê um quibe. Pronto. Habib me vê um quibe, fechou. Cara, e o pior, parece bobagem, cara. Quantas vezes eu já vi o cara sair da prova da UFSC e falar, professor, o Habib me salvou. Te juro, cara, porque sempre tem trajetória de partícula, né, em MCU lá. Não sabe calcular o raio, chama o Habib. Habib me vê um quibe, puf, bota a fórmula resolve na hora o que está acontecendo. Então, o Habib aí pode ser uma saída se tu não quiser montar a tua formulazinha na hora. Beleza? Claro que conhecimentos de MCU ajudam nessa hora, né? Lembrar, por exemplo, que a velocidade do MCU é 2πr, o tamanho de uma volta, dividido pelo tempo de uma volta, período. Lembrando que o inverso do período é a frequência, 2πrf, lembra? Certo? Então lembrar dessas noções aí de movimento circular ajuda em questões desse tipo. Habib me vê um quibe. Agora olha só. Uma questão dele anulada da frequência, não foi? Ah, só por você.
Mas a frequência que foi anulada estava sem resposta. Não sei se foi anulada, mas estava sem resposta. Pô, cara, eu queria tanto ter feito com uma curiosidade. Pode, não, é Talvez fala assim que eles ligam